Olá, gente! Eu me chamo Marcela Soares e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal no YouTube. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês esse maravilhoso cookies recheado com Nutella. Um cookies cupcake, um cookies com formato de cupcake que fica bem crocante por cima e bem macio por dentro. Mas antes de te ensinar a receita passo a passo, não se esquece de se inscrever no meu canal, de ativar o sininho, de deixar seu like e também de deixar seu comentário. Então vamos para a receita. 200 gramas de manteiga em ponto de pomada. Vou usar 80 gramas de açúcar demerara, 70 gramas de açúcar refinado, um ovo, 280 gramas de farinha de trigo com fermento, 140 gramas de gotas de chocolate ao leite. E para rechear o nosso cupcake, eu vou usar Nutella. Gente, para fazer essa receita é super simples, poucos ingredientes, você não precisa de batedeira, é só usar as suas mãos. Então, a gente vai colocar numa bacia, numa panelinha, no bowl que você tiver em casa, uma vasilha, né, um pouco mais funda, os 3 primeiros ingredientes. Tá? Eu vou colocar a manteiga em ponto de pomada. E o que é ponto de pomada? É aquela manteiga que ela tá mais molinha, ela não tá derretida e também não tá dura. Então você precisa retirar umas 2 horas antes de começar a fazer a receita, retirar da geladeira. Se de repente, eita, vou fazer a receita agora e a manteiga tá na geladeira, então você esquenta uns 10 segundos no micro-ondas até ficar em ponto de pomada, aquele ponto bem macio. E aí você vai acrescentar açúcar. Aqui a gente tem açúcar demerara, vai misturar bem e depois que misturar bem, a gente vai colocar o açúcar refinado, que é o açúcar tradicional. Mistura bem esses ingredientes com a espátula de silicone. Depois que tiver tudo bem misturado, você vai adicionar o ovo. Tá? A gente mistura bem o ovo, vai ficar uma pastinha mais molinha. E esse é o objetivo, porque depois a gente vai vir com a farinha de trigo. E a farinha de trigo, vocês precisam lembrar que é farinha de trigo com fermento. Depois que você misturar bem a farinha de trigo, eu começo misturando com a espátula, porque ainda fica uma massa bem molinha. Você vai adicionando a farinha de trigo aos poucos e no final do processo você mete a mão na massa, literalmente. Então você começa a misturar com as mãos, certo? E é a quantidade certinha, gente, de farinha de trigo. Você vai notar que a massa ainda vai ficar grudando um pouquinho na sua mão. É normal. Se você adicionar mais farinha de trigo, o que é que vai acontecer? O seu cupcake vai ficar seco, pesado, tá? Então tem um segredinho para não grudar na mão, que a gente passa a farinha de trigo nas mãos para poder moldar o cupcake. Mas isso é já na parte final. Depois que ficar a massinha bem misturada, você vai colocar as gotas de chocolate. Aqui eu usei gotas de chocolate forneáveis ao leite. Você pode usar qualquer outro chocolate. Você pode usar chocolate branco, você pode usar chocolate meio amargo, de acordo com a sua preferência. Incorpora as gotas de chocolate naquela massa, que já está quase pronta. Depois que você incorporar, a massa está pronta. E aí chegou a hora de moldar. O que é que a gente vai usar? A gente vai usar as forminhas de cupcake, forma, né, com os buraquinhos para encaixar os cupcakes e só. E para moldar, essa receita que eu passei para vocês vai render aproximadamente 10 cupcakes de cookies. Então vou fazer 10 bolinhas de 40 gramas aproximadamente. E aí você vai moldar as bolinhas. Se começar a grudar na mão, não se preocupe. Você coloca a farinha de trigo nas mãos e aí a massa não gruda na sua mão. Então faz as bolinhas, coloca dentro das forminhas. Quando você fizer isso, você vai amassar a bolinha, fazendo em formato de cesta, com as bordas maiores e o fundo achatado, justamente para receber a Nutella. Então você faz em todas as bolinhas, amassa com a mão mesmo, fazendo um formato de cesta. E depois você vai adicionar a Nutella, certo? Uma colher de chá bem cheia de Nutella já é suficiente. Você coloca a Nutella, se você tiver algum outro recheio de sua preferência, pode usar também. Você pode usar brigadeiro, se você preferir. Então aí usem a criatividade. Certo, gente? Depois que fizer isso, colocar a Nutella em todos os cupcakes, você vai fazer a tampa do cupcake.
Então, o mesmo processo, você vai fazer uma bolinha de aproximadamente 30 gramas e depois vai amassar a bolinha fazendo formato de tampa. E aí você vai tampar todos os seus cupcakes. Quando você fizer isso, você pega um pouco de chocolate em gotas. No caso, você vai colocar mais chocolate do que a receita que eu passei no início do vídeo. Então, os 140 gramas é só para você usar na massa na hora da preparação. E você deixa uma partezinha sobrando para decorar o cupcake por cima. Então, você joga aleatoriamente em todos os cupcakes. Depois que você fizer isso, você vai levar o seu cupcake ao forno pré-aquecido na temperatura de 180 graus, forno convencional. Aqui, como eu estou usando forno elétrico, eu usei a temperatura de 160 a 170 graus. Aí ele vai ficar no forno aproximadamente 20 minutos. Depois disso, gente, o cupcake está pronto e melhor ainda é comer ele quentinho, porque a Nutella fica mais derretida por dentro. E aí é uma dica para vocês que estão fazendo aí em casa, você pode fazer com antecedência e na hora de servir você coloca 15 segundos no micro-ondas e aí fica perfeito. E por isso que eu dei o nome de cupcake cookies, porque por dentro ele fica bem fofinho e por fora ele fica crocante. Então tá aí a receita, gente, super fácil, faz sucesso aqui na minha confeitaria. Espero que faça sucesso na sua casa, sucesso na sua confeitaria, sucesso aí nas suas vendas. Faça para o marido, faça para a esposa, faça para os filhos, para os amigos, que eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Certo? E se você gostou dessa receita, comenta aqui embaixo, indica para algum amigo que gosta de receita. Não esquece de se inscrever no meu canal, de deixar seu like e até o próximo vídeo, até a próxima receita. Tchau!